Imagina quando nós chegarmos no céu. Louvado seja o nome do Senhor. O culto podia acabar aqui agora, que eu fui abençoado já com tudo que aconteceu aqui. Mas Deus é muito bom. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 21. O livro de Isaías, capítulo 21, tem um texto bastante interessante. Isaías está profetizando contra as nações. Está dizendo, declarando e condenando as nações porque estavam longe do Senhor. E uma dessas nações é chamada Edom. Ou talvez na sua Bíblia está escrito Dumá. Mas é a mesma coisa. E os edonitas são descendentes de Esaú. Edom significa vermelho. Talvez porque Esaú era ruivo e foi apelidado de Edom. Ou, mais provavelmente, porque ele trocou a bênção da primogenitura por um prato de comida. E a bênção da primogenitura era algo muito importante naquele contexto, porque o filho que recebesse essa bênção do seu pai certamente teria uma vida abundante e preciosa na presença do Senhor. E ele, como era um homem que não estava nem aí para Deus, essa é a verdade, ele não se preocupou, e quando ele resolveu vender a sua bênção para o seu irmão Jacó, e ele vai dizer, o que me vale essa bênção? E ele então resolve vender essa bênção, e é interessante porque os seus descendentes seguem a ideia dele. E tanto é fato isso que Davi vai dizer lá no Salmo 137, no verso 7, ele vai dizer, lembra-te, Senhor, dos edomitas e dos que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois eles gritavam, arrasem-na, arrasem-na, até aos alicerces. Aqui nós vemos que era um povo que, como o seu patriarca, estava longe de Deus, estava longe da vontade de Deus, não se preocupava com Deus. E Deus tem uma mensagem para esse povo que está registrado lá, Isaías capítulo 21, verso 11 e verso 12. Eu vou ler na NVI, diz assim a palavra do Senhor. Advertência contra Dumá. Alguém de Seir me pergunta, guarda, quanto ainda falta para acabar a noite? Guarda, quanto falta para acabar a noite? O guarda responde, logo chega o dia, mas a noite também vem. Se vocês quiserem perguntar de novo, voltem e perguntem. Obrigado, Senhor, pela tua palavra viva e eficaz. Fala conosco, Senhor, nesta noite, como o Senhor tem falado até aqui. Ministra aos nossos corações a tua santa e bendita palavra. E tão somente a tua palavra seja ouvida nesta noite, no nome de Jesus. Amém. É interessante quando a gente lê esse texto, porque ele não dá muita referência do que está acontecendo, mas claramente o povo de Edom está passando por muitas lutas, problemas, por muitas dificuldades. Está vivendo tempo de noite na vida deles. E eles vêm ao profeta e perguntam, até quando? Ou quando vai acabar essa noite? Ou quando vai acabar esses problemas? Hoje pela manhã o pastor Gregory pregou em Gênesis 3 e ele disse exatamente isso. Qual é a causa dos nossos problemas? Por que nós enfrentamos tantos problemas? Por que tanta luta? Por que tanta doença? Por que gente boa tem que morrer? Por que pastor Denis tem que ficar doente e morrer e levar tudo aquilo que ele aprendeu de Deus com ele? Por que nós temos que enfrentar tempos tão difíceis? Por que a pandemia levou tanta gente boa?
por que nós sofremos tanto? Pastor Gregory hoje de manhã diz, por conta do pecado. Nós somos atingidos como um raio quando Adão e Eva decidiu pecar contra o Senhor. Mas uma pessoa que nós precisamos destacar também é quem é esse guarda. Segundo o verso 6, que diz assim, assim me diz o Senhor, Isaías falando, vá, coloque um vigia de prontidão para que anuncie tudo que se aproximar. Aqui está dizendo, e o texto que nós lemos, o verso 11, vai dizer, gente de Seir me pergunta, que é o próprio profeta Isaías, que é o porta-voz de Deus, que está dizendo a esse povo que a noite vai acabar, o dia virá, mas virá outras noites também, quer dizer que vai continuar tendo noite, principalmente para quem não anda na presença de Deus. Nesse texto, nós aprendemos 3 lições importantíssimas, porque o povo vem e pergunta, e faz uma pergunta para que possa acalentar o seu coração, porque é um povo que tem sofrido, é um povo que está com dificuldades, é um povo que tem problemas, é um povo que não tem um Deus para orientar, para guiar, para ajudá-los na sua caminhada, porque a vida é isso, a vida é bênção, a vida é alegria, a vida é saúde, mas a vida também é luta, é dificuldade, é morte, é muitas coisas. Ela é muito dinâmica. E às vezes nós ficamos até tontos de tantas coisas que nós temos que assimilar e carregar dentro de nós, e nós muitas vezes não conseguimos. Mas nós aprendemos algo interessante aqui, que quando ainda falta algumas coisas para acontecer na nossa vida, e eles vêm e perguntam, guarda, quanto ainda falta para acabar a noite? Guarda, quanto falta para acabar a noite? Quanto mais estamos longe de Deus, mais problemas nós enfrentamos. Quanto mais longe de Deus, mais se perpetuam as lutas e as dificuldades. Eu não estou dizendo que quem tem Deus não tem problema, não é isso. Escute bem, quanto mais longe de Deus, os problemas aumentam cada vez mais. Quando nós estamos longe de Deus e quando nós enfrentamos todas as lutas longe de Deus, há uma ideia em nós de que nós somos capazes de solucionar, de resolver, de buscar soluções, mas o fato é que quanto mais longe de Deus, mais escuros e mais noite fica a nossa vida. Quando você lê Jesus ensinando para nós, em Mateus 6, 23, quando ele diz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, tremendas trevas são. Preste bem atenção. Existe um lugar que está determinado para o diabo e os seus anjos, que é as trevas. Se alguma área da sua vida estiver em trevas, não estiver a ação de Deus, ali tem uma ação demoníaca. Quanto mais se anda longe de Deus, mais longe da luz nós estamos, porque Deus é luz. A própria palavra de Deus que nós lemos no Evangelho de João diz que Deus é luz. E quando nós estamos na presença de Deus, a luz do Senhor enche a nossa vida, enche o nosso coração, nós conhecemos a nós mesmos, porque aí nós podemos ver quão pecadores nós somos, e assim nós podemos nos dobrar diante do Senhor,
pedir ao Senhor graça, misericórdia, salvação, para que então a nossa vida possa ser luz. Mas enquanto estamos longe de Deus, enquanto aquele povo de Edom estava longe de Deus, eles estavam dizendo: quando que vai acabar o nosso sofrimento? Quando que vai chegar luz? Quando essa noite vai terminar para que possa clarear? Quando é que essas coisas vão acontecer? As lutas e as dificuldades enfrentam todos nós. Quem é crente, quem tem Jesus como Salvador e Senhor, quem é fiel a Deus, todos nós enfrentamos lutas, todos nós enfrentamos dificuldades. A diferença de alguém que anda nas trevas, que está sem a luz do Senhor, que enfrenta suas lutas, os seus problemas, e a pessoa que está com o Senhor, que enfrenta lutas, que enfrenta problemas, o fato é que quem anda com Deus encontra paz em meio às lutas, encontra refrigério, encontra conforto, encontra consolo, encontra alegria e encontra força. Essa é a grande diferença. Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O pastor Neto aplica muito bem esse texto quando ele diz: não vai faltar nada. Não vai faltar problema, não vai faltar luta, mas também não vai faltar bênção. E não vai faltar a presença de Deus. E isso é muito importante. Nós enfrentamos lutas assim, nós enfrentamos dificuldades sim, mas nós precisamos entender e compreender que quanto mais longe de Deus nós andamos, mais na escuridão nós ficamos. Quanto mais longe de Deus nós estamos, mais se torna a noite a nossa vida. E não podemos ser abençoados, e não conseguimos ser abençoados, e até quando a gente vem para a igreja com trevas no nosso coração, passando problemas onde a gente não entregou a nossa vida para Deus, não confiamos em Deus, não deixamos Deus trabalhar na nossa vida, quanto mais nós andamos assim, mesmo quando eu venho para a igreja, eu venho com uma disposição errada, equivocada. 3 pessoas vão para a igreja. 4 pessoas. Um chega na igreja e começa a justificar a sua falta de vir à igreja. Eu não me comprometo com a igreja porque está cheio de gente pecadora aqui. Está cheio de gente pecador, gente que fala mal um do outro, pisa no pé do outro, não pede desculpa, gente que passa e não cumprimenta, está cheio de gente assim. Então eu não vou na igreja. Eu não vou na igreja porque eu não preciso ir na igreja para servir a Deus. Para servir a Deus aonde? No inferno é que você não vai servir a Deus. Tem gente que não vem para a igreja porque está com o coração tão em trevas que em vez de entrar na igreja com a disposição de louvar, de adorar, de exaltar a Deus, vem com a disposição de julgar. Sabe por quê? Porque ele quer esconder o seu pecado. Então ele aponta o seu. Isso não adianta. Andar longe de Deus é assim. Alguém que anda na presença de Deus, a outra pessoa que vem na presença de Deus, ela vem com a disposição de ouvir a Deus. E aquele que vem para julgar, ele acha a mensagem ruim, ele acha que o conjunto desafinou aqui alguém. Não é que ele desafinou, ele acha que desafinou. Cantaram muito bem. Alguém que toca guitarra, desafina na guitarra ali, o som não está bom, o rapaz lá do som, da transmissão, sabe como é que é? Mas tem gente que não importa se você desafinou ou não, ele está aqui, ele está com a disposição de ouvir Deus falar. E Deus fala. E Deus abençoa. E Deus toca no seu coração. E aí aqueles 3 saem e pensam assim: você viu que culto, hein, rapaz? O outro fala: maravilhoso. Deus falou comigo. Deus falou comigo na hora do dízimo, na hora das missões. Deus falou comigo quando o irmão diácono orou ali. Deus falou comigo quando o conjunto jovem, coral não, né? O conjunto jovem cantou aqui, foi uma bênção. Deus falou comigo até quando o pastor pregou, olha que bênção. Né? Então, é a disposição do nosso coração.
Quando alguém está em trevas, ele não consegue ouvir a voz do Senhor, porque ele decidiu não ouvir a voz do Senhor. O povo de Edom decidiu não ouvir a voz do Senhor, seguindo aquilo que seu pai fazia. E por isso, só vivia noite na sua vida. Quando nós olhamos o texto, aprendemos uma segunda lição muito importante. É a resposta do guarda. O guarda responde: logo chega o dia, mas a noite vem também. Parece que ele está sendo irônico, né? Parece que ele está escarnecendo com o sofrimento daquele povo. Mas o que o profeta está dizendo é algo que a Bíblia diz: um abismo atrai um outro abismo. Essa expressão bíblica significa que uma tribulação se estende para outra tribulação, uma aflição chama outra aflição, uma angústia chama outra angústia, um problema convoca um outro problema, uma inquietação traz outras inquietações. Para quem está longe de Deus, o mal sai apenas para dar lugar a outro mal. Quando uma pessoa está longe de Deus, ela não precisa de ajuda para fazer algo errado. Você não precisa de ajuda para pecar. Você não precisa de ajuda para cometer um erro. Você não precisa anotar na sua agenda e dizer assim: eu vou anotar aqui porque amanhã, tal hora, eu quero cometer um pecado. Vou pôr o relógio para despertar. Vou levar as crianças para a escola e depois vou cometer um pecado. Ninguém precisa fazer isso. A nossa natureza caída tem essa disposição. Uma laranja, ela vem da onde? Quem pode me dizer? Quem é que produz a laranja? Laranjeira. Quem produz a banana? E quem produz a goiaba? E quem produz o pecado? A pecadeira? Então nós somos pé de pecado, porque nós produzimos pecado. É a nossa natureza humana. Talvez você olhe para sua esposa e diga: você é uma pecadeira. E o seu esposo olha, e ela olha para você, você diz: é um pecadeiro. Somos pé de pecados. O que eu quero dizer é que, quando nós tentamos resolver os nossos problemas, nós formamos e criamos outros pecados. Sabe por quê? Porque a gente é bom para criar problema, mas a gente não consegue sair dele sozinhos. O que o profeta está dizendo é o seguinte: olha, vocês virão, o dia virá, o dia vai continuar, só que a noite voltará, porque você voltará a cometer pecado. Por quê? Porque você não consegue resolver os seus problemas. Você não consegue resolver a questão do pecado que está em você. As decisões que você toma levam você para uma areia movediça, e quanto mais você se mexe para resolver, mais você se afunda, mais você se atola naquele pecado, naquele problema, naquela condição, naquela situação, porque nós queremos trazer para nós algo que produza paz. Eu quero ser agente de paz, mas eu não consigo ser. Você não consegue ser. Você quer ser a solução para os seus problemas porque há em nós um orgulho, um pecado que nos impede de buscar a Deus.
E o que o profeta está dizendo, olha, não adianta, um abismo vai trazer outro abismo, os problemas vão se multiplicar, e o problema do pecado é que ele endurece o nosso coração, ele nos torna insensíveis à voz de Deus e nos torna surdo para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. É por isso que aqueles homens e aquela nação estava sofrendo tanto, porque eles estavam longe de Deus e achavam que eram capazes de resolver os seus próprios problemas, porque confiavam nas suas próprias forças. Hoje de manhã o pastor Gregory também citou, dizendo que, para muitos, a solução para essa nação é o Bolsonaro. Para muitos é. Para tantos outros, é o Lula. Para outros, esqueci quem são os outros candidatos. Mas é os outros. Não importa quem vai governar o Brasil. Se Deus não estiver na nossa vida, nós vamos estar em trevas. Nós vamos estar na noite, na escuridão. Nós precisamos compreender uma coisa interessante no terceiro ponto, é que o profeta deixa claro para nós, e num contexto maior da Bíblia, é que o povo fazia a pergunta errada. A pergunta não é quando é que vai acabar a noite. A pergunta que o povo de Edom deveria fazer e que muita gente aqui nesta noite deve fazer, eu devo fazer, você deve fazer: com quem nós andamos quando enfrentamos problemas? Com quem nós andamos quando enfrentamos a noite, a luta, a dificuldade? Quem está ao nosso lado? Quem está conosco? Quem é que pode e é capaz de resolver os problemas, as aflições, resolver as questões das lutas que nós estamos enfrentando? O que o profeta está dizendo é o seguinte: só vai haver dia na sua vida quando Deus for Deus na sua vida. Só vai haver bênção na sua vida quando você tiver uma vida de comunhão com Deus. Eu não estou dizendo aqui que só vai haver bênção na sua vida quando você se tornar um membro dizimista, ou quando você se tornar um membro da igreja, ou quando você participar do conjunto jovem, ou quando você cantar no coral, ou quando você participar da escola bíblica, ou quando você se comprometer com a igreja. Não! Eu estou dizendo para você, e o profeta está dizendo para nós nesta noite, que só pode se tornar dia na nossa vida quando nós tivermos uma vida de comunhão séria com Deus, conhecendo a Deus de verdade, tendo comunhão com Deus, sabendo quem é Deus, sabendo quem é a pessoa de Deus, qual a vontade de Deus. É uma vida de comunhão. Não é vir domingo à noite aqui, participar do culto, dar glória a Deus, bater palma, colocar os pedidos de oração. Não é isso. É você sair daqui, chegar à noite em casa e falar: Senhor, a minha vida é sua. O que o Senhor tem para mim? Eu não sei o que vai ser daqui a um ano na minha vida, Senhor, mas eu sei que se o Senhor estiver comigo, nem que eu tenha que enfrentar a morte, vai ser bênção. Porque é isso que o salmista fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque Deus está comigo. É isso é vida de comunhão. É assim que nós devemos aprender a viver. É assim que nós devemos aprender a colocar a nossa vida, sabendo que o profeta está dizendo aqui para nós é que a questão não é as perguntas que nós temos que fazer, mas é saber com quem nós estamos andando na nossa caminhada. Será que é Deus que é o nosso orientador?
Será que é Deus que está diante de mim? E quando nós olhamos e pensamos, olha, se eu estiver com Deus, se eu tiver comunhão com Deus, se eu estiver andando com Deus, eu terei todas as respostas. Não é isso. Nós não teremos todas as respostas, mas nós teremos paz. Pensa em Jó. No auge da sua aflição, Jó faz 16 perguntas para Deus. Quantas Deus responde? Nenhuma. Mas Deus faz 70 perguntas para ele. Só 70. E à medida que Deus faz as perguntas para ele, eu tenho a impressão que ele vai se encolhendo. Ele vai se encolhendo. Ele vai se encolhendo. E ele vai dizer algo muito interessante no auge do seu sofrimento. Mesmo sem ter as respostas que ele procura. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim ele se levantará sobre a terra. Ele perdeu os filhos, todos. Ele perdeu a saúde, perdeu a riqueza, perdeu tudo, estava falido. Só não perdeu a esposa. Ela ficou junto dele. Ela não abandonou ele. E é interessante que depois de tudo que ele vive com Deus, e Deus faz sim 70 perguntas para ele, Deus não fala nada para ele, não responde nada para ele, nada. Lá no capítulo 42, no verso 5, ele diz algo impressionante. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E isso porque ele era um homem mais íntegro na terra de Uz. Ele não era pouca coisa, não. Ele era muita coisa. Mesmo assim, ele estava longe do padrão de Deus. E lá no final, Jó vai dizer para ele, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Andar com Deus nem sempre nós temos as respostas. Mas andar com Deus significa, mesmo que passamos lutas, há dia na nossa vida. Não há falta de esperança. Não há falta de paz. Não há falta de refrigério na presença do Senhor. É por isso que o profeta Isaías está dizendo ao povo de Edom, vocês precisam se relacionar com Deus. Precisa conhecer a Deus. Precisa pedir perdão a Deus. Precisa ter comunhão com Deus. Como pai e filho. Saber exatamente qual a sua necessidade. E saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Há 2 meses atrás, eu estava passando uma questão muito interessante na nossa família. E eu tenho um irmão que está em Brasília e ele estava saindo de um lugar. Ele pegou Covid em 2020, foi internado, ficou entubado 14 dias. E ele voltou, ele tinha várias comorbidades, ele tem problema de efizema, bronquite, tem vários problemas. Já idoso já, e ele precisou sair de onde ele estava. E estava combinado que uma certa pessoa estaria para buscar. E no dia essa pessoa não estava lá em Brasília, estava viajando. E eu estava com a minha irmã lá, esperando ele chegar. E ela estava numa localidade. E ele estava a 1h20, 1h30 de distância, na zona rural. E sem comunicação. E ele tentou ligar para uma outra pessoa. Essa pessoa não estava em viagem, o telefone dela não tocou, ela não conseguiu atender. E eu aqui, sem poder fazer, eu não sei o que fazer, o que eu vou fazer? Estou a 1.200 quilômetros de distância daqui, o que eu faço? E eu não sabia o que fazer, queria trazer a solução. E eu falei, eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu vou orar a Deus. Eu ajoelhei e orei a Deus. Falei, Senhor, eu não sei o que fazer. Eu não tenho condições, a minha irmã está lá, como é que eu falo para minha irmã pegar um Uber e ir para um lugar que ela não conhece, numa zona rural,
né, numa estrada que não tem nada, sem saber nem quem é o cara do Uber, a gente nunca sabe. E aonde ele estava, ele esqueceu o número do meu telefone. Ele lembrou do número da outra pessoa, mas não lembrou o meu número, ele não conseguia ligar para mim. E ele saiu, quando ele saiu lá, deixaram ele na porta, bem na rodovia. E detalhe, ele está cego, ele está com problema de catarata, ele está cego 100%. 6 horas da tarde, já escurecendo, ele parou na beira da rodovia e ficou parado assim. E não sabia o que fazer. E eu aqui orando, minha irmã lá, onde ela estava guardando ele, orando também. E aí chegou um rapaz que saiu junto com ele, falou, para onde você vai? Você vai. Ele falou assim, eu vou para o Recanto das Emas. Eu falei, e quem vai te buscar? Eu falei, eu não sei. Eu esqueci o nome da pessoa, eu esqueci o telefone do meu irmão, eu acho que não consigo lembrar e eu não sei o que eu faço. Aí ele falou assim, se o meu irmão chegar aqui de carro, eu peço ele para te levar junto. A gente leva até um pedaço aí, a gente vê. E o irmão dele veio. Deu o balão, encostou, cumprimentou o irmão, tal, vamos embora, tal. E aí o irmão dele falou, vamos levar esse senhor aqui, porque ele precisa de ajuda. Ele mora lá no Recanto das Emas, tal. Ele falou, a gente mora antes. Ele mora bem para lá. Aí o meu irmão falou assim, se você puder me deixar em qualquer lugar onde tenha um telefone. Aí ele pegou e colocou, não, então vamos levar. O rapaz era um missionário da Assembleia de Deus. Colocou meu irmão dentro do carro, foi levando ele. E o rapaz falou assim, eu vou fazer o seguinte, o senhor sabe onde o senhor tem que ficar? Ele falou, eu sei o nome da padaria. Ele falou assim, então eu vou deixar o senhor lá nessa padaria. E meu irmão enfiou a mão no bolso, tinha um dinheiro, pessoal, vou dar R$50 para ajudar na gasolina. E o rapaz aceitou, pôs gasolina, e ele lembrou do meu telefone. Aí ele ligou para mim do telefone do rapaz. E ele falou assim, olha, eu estou indo embora. Eu vou chegar na padaria lá. Quem vai estar lá? Eu falei, a Gláucia está lá. Ela estava no prédio em cima, que é em cima da padaria, o apartamento. Ela vai descer e te recebe lá na padaria. E aí demorou um pouco, uma hora, ele chegou na padaria, minha irmã estava na padaria. Minha irmã pegou ele e levou ele para casa. Deus é bom. Nós não temos as respostas, mas Deus tem. E a gente, quanto mais caminha com Deus, quanto mais a gente anda com Deus, a gente aprende que Deus não nos dá todas as respostas, mas Ele nos dá esperança. E Ele nos dá a solução, Ele dá uma luz no fim do túnel. Já viu aquela situação que você está vivendo, que você não sabe o que fazer? Aí você ora a Deus, aí vem uma resposta. Aí vem uma luz no fim do túnel e fala, nossa, tem essa saída aqui, ó. Né? Você pensa, nossa, lembrei. Lembrou nada, cara pálida. Foi Deus que te mostrou. Foi Deus que mostrou para você. A glória é dele. A honra é dele. Jesus, quando diz para nós, lá em Romanos capítulo 11, no verso 28, ele diz o seguinte, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei resposta. Certo? Errado. Eu lhe darei um carro zero. Eu lhe abrirei as portas da esperança e vou te dar uma casa nova. Nada disso. Ele vai dizer, eu darei descanso para a sua alma. Não importa os problemas. Ele não falou que vai acabar com os problemas. Ele falou que vai dar descanso para nós. Ele falou que vai dar paz para nós. Eu não sei qual o problema que você tem para resolver. Eu tenho um monte para resolver. Mas eu estou aprendendo. Está na tua mão, Senhor. O Senhor faz o que achar melhor. Eu não sei qual o diagnóstico médico que você tem. Eu não sei qual a sua situação financeira, o problema que você enfrenta. Eu não sei. Mas Deus sabe. E se você andar com Ele, vai deixar de ser noite na sua vida e vai se tornar dia. É isso que o Senhor tem para nós. Nós não podemos resolver os nossos dilemas
e os nossos problemas. Nós não podemos acertar a dinâmica da nossa vida, mas Deus pode. Confia em Deus. Deus vai trazer a bênção que você quer para a sua vida, a bênção que Ele tem. E a bênção que Ele tem, a resposta que Ele tem, é muito melhor do que você possa querer. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Jeremias 29, o Senhor nos diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. A resposta para os nossos problemas é uma vida de comunhão com Deus. Fiquemos em pé. Nós vamos orar. O grupo vai cantar. Preste atenção na letra desta canção. Quero convidar você a fechar os seus olhos. E no momento de quebrantamento de coração, eu quero convidar você a fazê-lo neste momento. Senhor, o Senhor tem visto as nossas vidas aqui, Pai. O Senhor tem visto as lutas, as aflições, as ansiedades, as preocupações, noites e noites, Senhor, que muitos têm enfrentado. Mas nós sabemos também, ó Deus, que o Senhor permite essas situações, porque o Senhor quer que cada um de nós possamos nos aproximar mais do Senhor. Quebra de nós, ó Deus, toda soberba, Pai. Quebra de nós todo o orgulho que está no nosso coração. Que possamos, ó Deus, permitir que o Teu Espírito Santo nos quebrante, Senhor. Quebre cada um de nós. Coloque a Tua mão de poder sobre as nossas vidas, ó Pai, para que nós possamos Te pedir perdão, Senhor. Perdão, perdão, perdão. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia. Na Tua presença há misericórdia, Senhor. Há compaixão, há graça. Pedimos, Senhor, tome conta da nossa vida, Pai. Ó Deus, que cada um de nós possamos permitir que o Senhor se revele cada vez mais para nós. Que nós possamos ter uma vida de comunhão, conhecer a Tua palavra, conhecer a Tua vontade. Ó Deus, em nome de Jesus, continua a nos abençoar nesta semana, Senhor. E que sejam dias, ó Deus, em que nós vamos, ó Pai querido, cada dia mais ter mais comunhão com o Senhor. Ó Deus, aqueles que estão passando por lutas na área da saúde, ó Deus, que essa pessoa entregue nas Tuas mãos, Senhor. Nas Tuas mãos. O Senhor é o Deus da cura, o Deus da restauração, mas também é o Deus da paz. É o Deus do refrigério. É o Deus da bonança, Pai. Aqueles, ó Deus, que enfrentam problemas na família. Ó Deus, derrama paz. Traga de volta aquele filho perdido, Senhor. Traga de volta aquela filha perdida. Traga de volta, ó Deus, aquele casamento que está morto, que o Senhor pode ressuscitar e restaurar, Pai. Traga, Senhor. Ó Deus querido, aqueles que têm passado necessidades financeiras, ó Deus, que precisam ter o equilíbrio financeiro, dá sabedoria, Senhor. Abre as portas de emprego e de negócios, Deus. Mas acima de tudo isso, Senhor, dá-nos da presença do Teu Espírito Santo em nossa vida, para que nós possamos andar na Tua presença. Nós Te louvamos, Senhor. Nós Te agradecemos. No nome de Jesus. Amém.